Olá meninas do ateliê, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um assunto que algumas pessoas sempre me perguntam, porque eu posto algumas coisas sobre a fibromialgia. E além disso, eu também tenho falado aí nos vídeos, sempre que eu, meus 36 anos e outros vídeos que eu fiz e tal, do cansaço, da questão da doença, das enfermidades que eu passei, que foi endometriose, fibromialgia, ano passado, né? Na verdade, a fibromialgia, eu tenho que aprender a conviver com ela, porque ela não tem cura, tá? A endometriose tem tratamento e tal, também não tem cura 100%, mas tem tratamento. E pesquisando, eu vi que elas também, em alguns casos, elas podem estar intimamente ligadas. Geralmente, pessoas que têm endometriose podem ter fibromialgia. Eu vi isso num blog, não sei se é verdade, se realmente tem como comprovar isso cientificamente, tá? Mas eu tenho as duas coisas. Então, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a fibromialgia. Meninas, eu vou falar pra vocês sobre a fibromialgia, tá? Quando eu coloquei no YouTube fibromialgia, eu encontro várias coisas de pessoas especialistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, pessoas da área que estudam fibromialgia. Eu não sou especialista na área, tá, gente? Eu sou apenas uma pessoa que tem, uma portadora da enfermidade. E eu vou falar pra vocês, tudo que aconteceu comigo, né, da fibromialgia. Por quê? Primeiro porque muitas pessoas me perguntam, o que é isso? Tem muita gente leiga. Eu quero difundir, sim, ajudar a falar sobre o assunto para divulgar, para as pessoas ficarem realmente informadas sobre o que é, porque existem milhares de pessoas que têm essa doença, gente. E é uma coisa muito difícil de lidar. E principalmente de lidar com pessoas, sabe? Das críticas e tudo. E eu faço parte, sim, levanto a bandeira de pessoas que têm, porque a gente que passa, depois que você tem algo que você passa na pele, é que você entende melhor as outras pessoas. Então eu levanto essa bandeira de informação, mais informação sobre a fibromialgia, de que nós deveríamos, sim, se juntar, se unir, e eu faço parte disso, tá? Então, tudo que eu puder fazer para compartilhar em grupos e coisas sobre fibromialgia, eu faço. Mas, por quê? Porque eu sofro com isso na minha pele, né, gente? Então, não é... Primeira coisa, o que é fibromialgia? Gente, é uma doença que não tem tanta comprovação científica ainda. O porquê dela é a mesma coisa da endometriose. Por quê? Como é que ela surge? Pode ser de um trauma? Pode. Pode ser de um pânico, pode, que você sofreu, algo que você sofreu na pele. Pode ser de uma depressão profunda que você teve, que virou fibromialgia, pode sim. São dores em 18 partes do seu corpo, tá? E tem diversas outras coisas. Pode vir acompanhado de depressão, de síndrome do pânico, sim, por que não? Mas as principais causas eram as 18 dores no corpo. Era um cansaço que não parava, por mais que você fizesse descansasse, esse cansaço não passa. Algumas pessoas têm insônia, outras têm, não insônia, mas elas não conseguem descansar. Como eu falei, é um sono não reparador. Você vai dormir e você acorda e parece que você não dormiu, sabe, gente? Você fica tão cansada, parece que você passou a noite em claro. Seu corpo não absorveu o descanso noturno, não absorveu. Você fica naquela situação, assim, como se você não tivesse trabalhado à noite. E aí você fica muito angustiada, porque nada passa, nada melhora. Aí vem a ansiedade, né, que são crises de ansiedade, que é muito confundido com a questão de pessoas que têm ansiedade, né, transtorno de ansiedade. No meu caso, eu tenho essa ansiedade por conta da fibromialgia, que é tudo junto, gente. Aí comecei a procurar profissional melhor, mais específico na área, que foi um psiquiatra, que eu fui para psiquiatra porque eu não estava aguentando mais. Então, assim, são várias situações. Eu não sei quando foi que a minha surgiu exatamente. Pode ser que crianças tenham, adolescentes tenham. Então, assim, eu sempre notei que eu era adolescente um pouco cansada, sabe, gente? Assim, qualquer esforço que eu fazia, eu me cansava muito, extremamente.
Então, assim, eu sentia que eu já tinha, assim, uma tendência ao cansaço. Quando eu completei 30 anos, foi uns 30 anos após eu ter tido a minha filha, em talvez uns 28 ou 29 anos, eu sofri um assalto próximo na porta da minha casa. Eu sofri esse assalto porque roubaram o carro do meu marido, botaram uma arma na cabeça dele, enfim. Mas passou. Mas eu me tremi muito, eu tava com a bebê no colo, a Esther era bebê, sabe? Ela tinha meses, eu acho que 6 meses a 7 meses ela tinha. Era uma bebezinha de colo. E aí, gente, eu passei por isso, eu fiquei com ela no colo. Eu fiquei muito, sabe, assim, não sei se foi após o parto, né? Tem aquela questão também da depressão pós-parto. Eu não tive depressão pós-parto, mas foi em seguida. Ela tinha 6 meses, já tinha me recuperado, é bem verdade, mas eu fiquei tão em pânico que aí eu tive uma síndrome do pânico, sabe? Eu tinha síndrome do pânico de sair de casa, de vinha moto, táxi, assim, o que fosse. Era moto, eu já ficava me tremendo, porque o assalto foi umas pessoas que vieram numa moto e abordaram a gente no carro e tal. E assim, eu ficava me tremendo quando eu via uma moto. Até hoje eu fico assim, ainda quando eu vejo moto assim em locais estranhos. Então, pode ter sido que essa síndrome do pânico que foi desencadeada, ela veio trazendo também outras coisas, né? Aí, eu percebi que eu tava com síndrome do pânico e eu fiz um tratamento. Eu fui ao neurologista, psiquiatra, eu só fui quando eu tava já com a fibromialgia. Mas a síndrome do pânico, eu fui tratando com esse neurologista, ele foi ótimo. Eu senti uma melhora muito grande, ele passou remédios, mas ele também fez vários exames em mim, antes para diagnosticar a síndrome do pânico e viu que não tinha nada demais, era só síndrome do pânico. E eu tomei os remédios e tal, e eu melhorei muito, gente. Eu tinha umas dores de cabeça, umas enxaquecas, todo dia eu tinha essa enxaqueca. Eu passei em torno de 1 mês tendo enxaqueca todo dia, sabe, assim, depois da síndrome do pânico. E aí os remédios que ele passou pra síndrome do pânico e tal, tratou a enxaqueca também. Fiquei totalmente boa, mas a fibromialgia se agravou. As dores começaram por aqui, assim, ó, vindo aqui na nuca, assim, se estendendo pros braços, bem aqui, até aqui. E eu trabalhava muito com computador, na internet, com engenharia, no laboratório que eu trabalhava, sentado o dia todo. E eu comecei a sentir como se fosse tendinite nos meus braços, né? E essas dores foram se aumentando, elas vinham daqui e foram. Aí eu achei que era uma coisa simples, que era uma questão do computador. E fui pra fisioterapia, né? Fui pro médico e ele, faça fisioterapia. Eu fiz fisioterapia e melhorou, mas não ficava bom, gente. Cada vez piorava. Aí eu disse, meu Deus, será que é desse computador? E fiquei, né? Mas não era. Aí fui pra vários médicos e a coisa foi indo 2, 3, 4 meses, 5 meses e as dores não passavam, só aumentavam. Aí eu fui pro médico e ele chegou à conclusão, né? O primeiro médico que eu fui, que foi um reumatologista, ele disse, ó, você provavelmente pode estar com fibromialgia. Eu não sabia o que era. Fui pesquisar na internet e vi tanto a ansiedade, como o sono não reparador, como as dores no meu corpo. Eu estava ficando uma pessoa insuportável comigo mesmo, sabe? Estressada. Gente, só uma observação, não vi ninguém, assim, não vi muitos depoimentos na internet, no YouTube, de pessoas com fibromialgia. Eu gostaria muito de ter encontrado vídeos como esse que eu tô fazendo, sabe? Esclarecendo e coisas pessoais, do que essas pessoas fizeram, porque é muito importante, gente. Quem tem, sabe quanto é importante o apoio de outras pessoas, tá? Então esse vídeo é pra ajudar você que tá me assistindo e que tem fibromialgia também. Compartilha, divulga esse vídeo, tá bom? Gente, então, eu senti essas dores e tal, e eu comecei a ficar desesperada, porque eu falava para as pessoas e ninguém me ajudava. A minha mãe não entendia o meu pai, a minha mãe, ela tem um pouco de dor e tal também, reumatológico, mas ninguém conseguia me compreender, porque eu dizia que eu não conseguia acordar bem, eu acordava tarde, gente, eu ia trabalhar, eu tinha que estar 8 horas no meu trabalho, mas eu só chegava às 9 horas. Eu tive que conversar com o meu chefe, explicar que eu não conseguia acordar cedo demais, e que era um problema físico e que eu atrasava muito. Porque as pessoas ao nosso redor não entendem, não é verdade? Então, os amigos de trabalho ficavam, poxa, porque ela só chega atrasada. E eu tive que falar. Teve até pessoas que riram de mim, porque eu falei com o meu chefe, com os meus chefes, eu sempre falo, todo trabalho que eu vou. Esse primeiro trabalho foi no laboratório.
Ele disse, não tem problema, você chega às 9 do jeito que você pode e você desconta, fica 1 hora a mais no seu trabalho. E foi bem legal a atitude dele, de ter entendido. Mas não é todo mundo que tem fibromialgia que o chefe, que o profissional vai entender, não, gente. Muitas das empresas demitem o funcionário ou nem querem essa pessoa quando sabe que você tem fibromialgia, tá? Então, é uma situação muito, muito crítica mesmo. Aí, ele entendeu e eu fiquei lá 2 anos. Eu estava trabalhando com algo que não era muito na minha área. Era mais administrativo. Daí, eu fui para a obra, para trabalhar com obras, com orçamento de obras, na parte de construção civil mesmo, que era o que eu gostava de fazer. E, gente, lá eu não falei que eu tinha fibromialgia a princípio, sabe? Eu comecei como uma vida normal. Só que com o passar do tempo, eu comecei a sentir novamente a carga da fibromialgia, o cansaço. E eu não conseguia acordar cedo de novo, gente. Chegava 9 horas, 10 horas no trabalho. Cheguei a chegar 10 horas no trabalho, tendo que chegar às 8. E aí começou todo mundo a falar novamente, claro, chefia, as pessoas vinham me falar. E aí eu tive que falar mais uma vez com o meu chefe, expliquei a situação, disse que ia ficar até mais tarde, mas ela não entendeu muito, sabe, gente? Não entendeu, ela meio que ficou assim, né? Mas tudo bem, ela aceitou. Ela aceitou, mas não compreendeu, é diferente, né? Mas graças a Deus eu fui ficando lá, eu saí porque eu quis de lá, né? Mas foi justamente por conta, sim, da fibromialgia, do cansaço extremo que eu cheguei. Então, pessoal, eu fiquei lá nessa nova empresa da construção, né, e tudo, e deu certo. Mas teve gente que riu. Nessa empresa eu falei, eu conversei e disse que eu não conseguia acordar cedo por causa de um problema físico que eu tinha. E pessoas riram, como é que uma pessoa fala uma coisa dessa pro chefe? Não consegue. Mas é porque realmente é uma coisa surreal. Só entende quem tem fibromialgia, entendeu? Quem não tem, nunca vai entender, gente. É uma coisa normal, a pessoa é normal, sadia, ela consegue chegar cedo no trabalho, ela consegue acordar cedo, ela não tem dificuldade para acordar, ela não tem dores no corpo, então ela não vai saber um pouco da minha rotina, como é hoje eu com fibromialgia, tá, gente? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Se ele for ficando, eu vou fazer a parte 2, e à medida que ele for tendo likes, que pessoas forem me perguntando sobre fibromialgia, porque eu acho que vai ajudar muita gente, sim. E pessoas que têm também familiares com essa doença em casa, também me perguntem, porque eu quero ajudar pessoas no sentido de fazer vocês compreenderem essas pessoas, tá? Porque não é fácil. A família não entende, muitos familiares não entendem, maridos não entendem as esposas não entendem tanto os maridos que têm fibromialgia. Pode ser, é uma doença muito mais que dá em mulheres, tá? Já vi casos de homens que têm, sim, mas mulheres são muito mais acometidas pela fibromialgia.